Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos dar continuidade à exposição bíblica, a manifestação da verdade, baseado em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Trazemos hoje o texto, capítulo 6, versículo 26, que diz assim: E respondeu Jesus, em verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes e vos fartastes. Todo esse contexto do capítulo 6 e este versículo 26, ele é bastante importante porque revela Jesus manifestando a verdade íntima dos corações, aquilo que realmente o povo trazia em si, aquilo que o povo trazia em seu sentimento com relação ao Mestre Jesus Cristo. Jesus que multiplicou os pães, alimentou a multidão, alimentando 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, um tremendo sinal, um tremendo milagre da parte de Deus, o sobrenatural de Deus aconteceu diante dos olhos deste povo. Antes ele já tinha curado o filho do oficial, onde ele disse para o oficial: teu filho vive. O poder da palavra de Deus, que é espírito e vida, o poder da palavra, que sai da boca de Deus e muda a vida e traz a cura e traz o milagre, traz o sobrenatural para que este povo cresça. De maneira alguma, se ele não operasse esses sinais, eles iam crer. Mesmo assim, Jesus revela esse segredo, que não foi por esses milagres que eles seguiram, mas porque eles comeram e saciaram. Uma coisa admirável de observar que este povo, como hoje também, muitos buscam a Deus para saciar o seu ventre. Ministros, obreiros, né? Na opulência da fartura, que hoje a riqueza que norteia a igreja representada por Laodiceia, busca saciar o seu próprio ventre. Essa é uma característica da igreja da última era, da estirpe de Laodiceia. Se acha rica, se acha autossuficiente, né? Mas é pobre, cega, miserável e nu. Há uma similaridade de sentimento no saciar a si mesmo. Daí Jesus diz: trabalhar não pela comida que perece, mas pela que permanece para sempre. Ou seja, a comida espiritual, as coisas que são de cima, as coisas que agradam a Deus. Porque nós não temos que buscar bênçãos, tipo, conte a bênção, irmão. Isso é natural. Isso deve ser uma consequência natural na vida do cristão. E isto a Bíblia prova, né? Estes sinais seguirão aos que creem. Estas bênçãos vos seguirão e alcançarão, se cumprirmos os preceitos de Deus. Este povo tinha ouvido falar dos milagres de Jesus de cura. O paralítico de Betesda era mais um, que há 38 anos sofria ali no tanque de Betesda, esperando que alguém colocasse ele para que no sacudir das águas, ao qual o anjo ali fazia aquele sobrenatural de Deus, ele fosse lançado ali e fosse curado. Jesus chega a ele e diz: queres ser curado? E ele coloca: ninguém me coloca no tanque
Jesus diz para ele: levanta-te e anda. O poder da palavra de Deus era notório no meio desse povo. As pessoas diziam: que autoridade, que graça, que poder. Ele é diferente, ele fala com autoridade, graça e poder, mas também uma grande parte buscava o seu próprio ventre, buscava saciar os seus próprios desejos. Jesus, conhecendo os corações, revela a verdade. Trabalhai pela comida que não perece. E ele, na sequência, se apresenta como o pão que desceu do céu. Isso causa indignação à multidão que vira ele transformar, multiplicar, melhor dito, aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Não é ele o filho de José? Não é ele o filho de Maria? Minimizaram o mestre depois de verem o poder sobrenatural de Deus. Não diferente hoje. Pessoas são curadas, pessoas são alcançadas, né, por Deus, mas continuam num egoísmo, num egocentrismo, buscando sempre saciar. E por não terem a conjectura firme da palavra de Deus nos seus corações, eles tropeçam e caem. Ai daquele que tropeçar nesta pedra, que é Cristo. Muitos estão tropeçando na pedra que é Cristo. Será feito em pedaços, diz a Bíblia. E aqueles a quais esta pedra cair, virará pó. Os que tropeçam e serão feitos em pedaços são os que até vêm para Cristo, mas tropeçam porque em algum momento se decepcionam com o cristianismo e com o próprio Cristo. Por incrível que pareça, não obstante serem alvos de bênçãos de Deus, eles conseguem tropeçar na rocha que é Cristo. Mas a Bíblia diz que aquele que tropeçar na pedra, na rocha que é Cristo, será feito em pedaços. E aqueles sobre qual esta rocha cair, virarão pó. A rocha vai cair sobre os ímpios, e eles virarão pó. Mas aquele que vem para o Evangelho e consegue tropeçar na rocha que é Cristo, aí dele ficará em pedaços. Jesus então disciplina este povo e começa a dizer que ele é o pão da vida, que ele desceu do céu para fazer a vontade de Deus, para falar toda a verdade de Deus. E ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim passou da morte para a vida. Mas quando ele diz isso, que ele é o pão que desceu do céu, e quando ele diz mais, que a minha carne é verdadeira comida, que o meu sangue é verdadeira bebida, então aquele povo acha dura esta palavra, acha extremamente dura coisa ouvir isso. Mas Jesus é seu ministério terreno extremamente sábio, extremamente mestre para manifestar corações. Eu amo o Senhor Jesus Cristo, amo a Deus porque Ele me salvou, mas eu aprecio e acho admirável em Jesus Cristo o modo como Ele manifesta os corações. Ele usa essa linguagem figurativa, minha carne como comida, meu sangue como bebida. Ele está falando do memorial. Mas aquele povo extremamente carnal não consegue entender porque não tem a palavra em si. Não tem a palavra em si. Eles se escandalizam com a palavra. Não obstante, não diferente, hoje muitos estão escandalizando-se com a palavra. Uma palavra mais firme dessa doutrina
é suficiente para que muitos não vão mais a uma vida de fé, não frequentem mais uma vida de fé, abandonem a própria fé. Então, Jesus revela mais uma verdade do coração do povo. E ele não se lisonjeia, como muitos se afamam, se ufanam em busca da fama, priorizando a fama quando vem uma multidão. Isso não sensibilizava o coração de Jesus Cristo. Ele olhava ao contrário, o que levava essa multidão a segui-lo. O que te leva a seguir a Cristo? Que você possa pensar sobre isso, né? Jesus disse depois aos demais discípulos, muitos abandonaram ele por esta palavra: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. E vós, para quem ireis? Também vão me abandonar? Pedro disse, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus manifestou corações. Eles deviam ter um conhecimento prévio de que o Messias, como estava escrito, por exemplo, em Isaías, ia padecer e morrer, sofrer, morrer pelos pecados de todo mundo. O que te leva a seguir a Cristo? Pense nisso. Que Deus em Cristo te abençoe. Até uma próxima.